Ela recebeu alta do hospital um dia antes. Quando chegou em casa, encontrou o marido na cama com a amante. Ela saiu sem dizer nada, cancelou todos os cartões dele e trocou as fechaduras. Mas então aconteceu algo que ninguém imaginava. O cheiro de antisséptico ainda impregnava suas narinas, uma lembrança pegajosa dos dias que passou confinada entre paredes brancas e bips constantes de monitores. Mas agora, o ar que entrava pela janela do carro tinha o perfume familiar de Belo Horizonte, uma mistura de asfalto quente e a promessa de chuva de fim de tarde. Maria Eduarda sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, mas que era um começo. A alta médica, um dia antes do previsto, parecia um presente do universo, um sinal de que as coisas finalmente voltariam ao seu eixo. A cirurgia foi um sucesso, o médico garantiu, e o repouso em casa seria a última etapa antes de retomar a vida. Sua vida. Ela recostou a cabeça no banco do carro de aplicativo, o corpo ainda dolorido, mas o coração flutuando numa bolha de antecipação. Imaginou o rosto de Renato, a surpresa genuína se transformando em um sorriso largo e aliviado. Ele não a esperava hoje. Pensaria que ela ainda estava no hospital, talvez dormindo sob o efeito dos analgésicos. A ideia de surpreendê-lo, de aparecer na porta como um pequeno milagre adiantado, aqueceu-a por dentro. Seria o abraço dele, o calor do corpo que ela conhecia tão bem, o verdadeiro remédio para curar as cicatrizes, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Enquanto o carro subia a rua arborizada do bairro que chamava de lar, Maria Eduarda repassava os últimos meses. A preocupação de Renato antes da cirurgia, suas mãos segurando as dela com uma força que parecia vir da alma, suas promessas de que estaria ali, esperando, cuidando de tudo. Ele estava desempregado, sim, lutando com bicos que mal pagavam suas despesas pessoais, mas seu apoio emocional, dizia a si mesma, era inestimável. Ele era seu porto seguro num mar de incertezas. O apartamento, doado pelos seus pais, era o ninho que ela construiu e que generosamente compartilhava com ele. Era o alicerce sobre o qual edificavam um futuro. O motorista parou em frente ao prédio de tijolinhos aparentes. "Chegamos, senhora. Precisa de ajuda com a mala?" Maria Eduarda negou com um gesto suave. Era apenas uma pequena bolsa com seus pertences do hospital. A verdadeira bagagem, a do cansaço e da recuperação, ela carregava por dentro. Pagou a corrida, desejou um bom dia e caminhou lentamente até o portão, a chave deslizando na fechadura com a facilidade do hábito. Cada passo no hall de entrada ecoava a sua expectativa. O elevador subiu em silêncio, um contraste com a fanfarra que se desenrolava em sua mente. Parada diante da porta do seu apartamento, o 702, ela respirou fundo. A mão tremia um pouco ao girar a chave. Queria que aquele momento fosse perfeito. Abriu a porta com o mínimo de ruído, deslizando para dentro como uma sombra. A sala estava em penumbra, as cortinas fechadas contra o sol da tarde. Um silêncio estranho pairava no ar. Não o silêncio da paz, mas o da ausência. Deixou a bolsa no chão e caminhou na ponta dos pés pelo corredor que levava ao quarto. A porta estava entreaberta e foi então que o silêncio se quebrou. Não por um som alto, mas por um murmúrio baixo, um gemido suave que não era de dor. Um som íntimo, secreto, que fez o sangue de Maria Eduarda gelar nas veias. Ela parou, o coração martelando contra as costelas com uma violência que a deixou sem ar. Aquele não era o som de Renato esperando por ela. Era o som dele vivendo uma outra vida, uma vida da qual ela não fazia parte. Um passo foi tudo o que precisou. Um passo que a levou da esperança ao inferno. A fresta da porta revelou a cena que se gravaria em sua memória como uma fotografia queimada. Renato estava em sua cama.
na cama que ela herdara de seus pais, a cama onde sonhavam juntos. E ele não estava sozinho. Sobre ele, uma mulher se movia com uma familiaridade que revirou o estômago de Maria Eduarda. O cabelo loiro e comprido da mulher caía em cascata, escondendo parcialmente seu rosto. Mas quando ela se virou de lado, um grito mudo se formou na garganta de Maria Eduarda. Carla. Era Carla, sua paciente. A jovem que chegou à sua clínica meses antes com uma lesão no joelho e um sorriso doce. A mulher para quem Maria Eduarda dedicou horas de tratamento, usando suas mãos para aliviar a dor, para devolver o movimento, para curar. Ali estava ela, em sua cama com seu marido, no santuário do seu lar. A traição era uma serpente de duas cabeças, mordendo-a com o veneno do engano e da ingratidão. O choque foi tão profundo, tão avassalador, que a dor física da cirurgia desapareceu, substituída por uma dor anímica que a partiu em duas. Não houve grito, não houve lágrima. Uma calma gélida, a calma que precede os terremotos, apossou-se dela. O som do seu próprio sangue pulsando nos ouvidos era a única coisa real. Ela recuou, passo a passo, com a mesma cautela com que entrara. Cada movimento era deliberado, preciso. Pegou a bolsa no chão, girou nos calcanhares e saiu. Fechou a porta atrás de si com um clique quase inaudível, um som definitivo que selava o fim de tudo o que ela acreditava ser verdade. No elevador, seu reflexo no espelho era o de uma estranha, uma mulher pálida, de olhos vazios, com uma cicatriz recente no corpo e uma ferida incurável na alma. O pesadelo não era mais uma possibilidade, era a sua nova realidade. O ar do lado de fora do prédio parecia rarefeito, difícil de tragar. Cada inspiração era como engolir cacos de vidro. Maria Eduarda caminhou sem rumo pela calçada, o corpo movendo-se por um instinto de sobrevivência que a mente ainda não conseguia processar. O mundo ao seu redor continuava em seu ritmo normal. Carros passavam, pessoas conversavam em pontos de ônibus. O vendedor de picolé empurrava seu carrinho. Um espetáculo de normalidade que parecia uma afronta à sua dor. Como o mundo ousava continuar girando quando o seu acabara de implodir? Ela não sabia para onde ir. Voltar para o hospital era impensável. Ligar para a mãe, uma senhora de saúde frágil que agora vivia no interior, seria cruel. A única imagem que se formou em meio à névoa de sua desolação foi um rosto. Um rosto que sempre significou segurança, lucidez e um ombro forte. Camila. Com as mãos trêmulas, pegou o celular na bolsa. Os dedos desobedientes erraram os números 2 vezes antes de conseguirem chamar o contato Cami Amiga Advogada. A chamada foi atendida no segundo toque. Du, que surpresa! Pensei que você só teria alta amanhã. Como você está se sentindo? Aconteceu alguma coisa? A voz de Camila era um jato de energia e preocupação. A voz da amiga foi a agulha que finalmente estourou a bolha de torpor em que Maria Eduarda se encontrava. Um soluço seco escapou de seus lábios, um som áspero, primitivo. Cami, ela conseguiu dizer, a voz rasgada. Eu preciso de você. Não foram necessárias mais explicações. Onde você está? Fique exatamente onde está. Estou indo te buscar. 20 minutos depois, que pareciam uma eternidade, o carro de Camila parou bruscamente ao seu lado. Camila saltou do veículo, os olhos de advogada, treinados para analisar cada detalhe, percorrendo o estado da amiga, a palidez mortal, os olhos vidrados, a pequena bolsa do hospital agarrada como uma boia salva-vidas. Sem uma palavra, ela a abraçou. Foi um abraço firme, que não pedia explicações, apenas oferecia um chão. E foi ali, nos braços da amiga, que o corpo de Maria Eduarda finalmente cedeu. As lágrimas que não vieram na cena da traição agora jorravam, quentes e amargas, um dilúvio de dor, humilhação e amor despedaçado.
O apartamento de Camila, no bairro vizinho, era um reflexo dela, moderno, organizado e acolhedor. Ela guiou Maria Eduarda até o sofá de linho, colocou uma manta sobre seus ombros e foi até a cozinha, voltando com um copo de água com açúcar, um remédio de avó que parecia o único gesto cabível naquele momento. Sentou-se em frente a ela, o olhar fixo, paciente, esperando. E então as palavras vieram, desconexas a princípio, depois numa torrente dolorosa. Maria Eduarda contou tudo. Alta antecipada, a ideia da surpresa, a porta entreaberta, os sons, a imagem inapagável de Renato e Carla em sua cama. A cada palavra era como se revivesse a cena, a faca girando na ferida. Contou sobre o silêncio, sobre a saída furtiva, sobre a sensação de ser uma fantasma em sua própria casa. Camila ouvia, o rosto endurecendo a cada detalhe. A advogada dentro dela analisava os fatos, mas a amiga sentia a dor. Quando Maria Eduarda mencionou que a amante era Carla, sua paciente, Camila fechou os punhos. A crueldade do ato a atingiu em cheio. "O desgraçado!" Camila sibilou, a voz baixa e carregada de fúria. "O canalha aproveitador!" Ela se levantou e começou a andar pela sala, não de nervosismo, mas com a energia de quem formula um plano de batalha. "Escute, Du, você fez a coisa certa ao sair de lá. A melhor coisa, sem escândalo, sem dar a ele o gostinho do seu desespero. Você tirou o poder dele no exato momento em que ele achou que tinha todo o controle." Ela parou e olhou para a amiga, os olhos faiscando. "Agora, você vai chorar tudo o que tiver que chorar. Vai colocar essa dor para fora. Mas amanhã..." Ela fez uma pausa, apontando o dedo para enfatizar. "Amanhã nós começamos a virar esse jogo. Ele não vai sair impune. Ele não vai rir por último." Naquela noite, Maria Eduarda mal dormiu. Deitada no quarto de hóspedes de Camila, cada sombra na parede parecia se transformar na cena que a assombrava. Ela se lembrava de como Renato a chamava de minha fortaleza, de como ele elogiava sua independência, sua carreira. Agora ela via tudo sob uma nova luz, uma luz doentia e manipuladora. A vida que ela bancava não era um gesto de amor compartilhado, era um patrocínio. O carro que ele dirigia, as roupas que vestia, a comida que comia, tudo era fruto do trabalho dela, do suor dela. O apartamento, o bem mais precioso que seus pais lhe deram, o lugar que deveria ser seu refúgio, tinha sido o palco de sua maior humilhação. Ela se lembrou das conversas sobre o futuro. Renato sempre dizia que assim que as coisas melhorassem, ele assumiria as contas, a deixaria descansar. Eram mentiras, doces e venenosas mentiras. Ele não era um parceiro em construção, era um parasita, se alimentando de seu amor e de sua estabilidade financeira. A dor da traição se misturava agora com a raiva da exploração. Quem ela amava não existia. Era uma miragem, uma personagem que ele interpretou com maestria para garantir seu conforto. O amor que ela sentia, tão real e profundo, havia sido a arma que ele usou contra ela. E quem amava mais, percebeu com uma clareza cortante, tinha perdido muito mais. Na manhã seguinte, a luz do sol que entrava pela janela parecia artificial. Maria Eduarda se olhou no espelho. As olheiras eram profundas, o rosto inchado pelo choro, mas havia algo novo em seu olhar, uma centelha de determinação. A mulher frágil da noite anterior estava dando lugar a uma mulher ferida, mas não quebrada. Camila já estava de pé, uma xícara de café forte em uma mão e o celular na outra. "Bom dia, guerreira. Dormiu um pouco?" "O suficiente", respondeu Maria Eduarda, a voz mais firme. "Ótimo, porque hoje é o primeiro dia da sua nova vida, e o primeiro passo é cortar o suprimento do verme." Sentadas à mesa da cozinha, Camila traçou o plano com a precisão de uma estrategista militar. Primeiro, os cartões. Você é a titular, ele é o adicional.
Um telefonema resolve isso. Agora. Com o telefone no viva voz, Maria Eduarda ligou para o banco. A voz do outro lado da linha era burocrática, impessoal. Senhora, confirma o cancelamento do cartão adicional em nome de Renato de Almeida? Confirmo, disse ela, e a palavra soou como um veredito. Próximo passo, continuou Camila. As contas conjuntas e os acessos. Vamos tirar o nome dele de tudo. Streaming, clube, qualquer coisa que esteja em seu nome. E o mais importante, seu apartamento. O coração de Maria Eduarda vacilou. O apartamento. Eu não quero voltar lá, Cami. Você não vai. Não agora. Eu vou. Camila pegou as chaves da amiga. Vou contratar um chaveiro de confiança. Vamos trocar as fechaduras da entrada e do apartamento quando ele sair. Ele deve achar que você está no hospital, se preparando para a alta e vai para lá. Hoje, enquanto isso, você vai ficar aqui, segura. Depois, vamos pensar em como tirar as coisas dele de lá. Enquanto Camila saía para executar a missão, Maria Eduarda ficou sozinha com seus pensamentos. A cada ação que tomavam, era como se ela estivesse desfazendo um nó, desembaraçando sua vida da dele. O cancelamento dos cartões não era apenas uma medida financeira, era um ato simbólico. Era o corte do cordão umbilical que o ligava ao seu conforto, à sua vida. Ela estava retomando o controle, não com gritos, mas com ações calculadas e definitivas. A imagem de Renato voltando para casa começou a se formar em sua mente. Ele tentaria usar a chave, que não serviria. Ligaria para o celular dela, que não atenderia. Bateria na porta, que não se abriria. Ele, que esperava encontrar uma mulher destruída, implorando por explicações, encontraria apenas o silêncio. Um silêncio ensurdecedor. O silêncio de uma porta fechada, de uma vida da qual ele fora sumariamente expulso. E pela primeira vez em 24 horas, um sentimento que não era dor ou raiva começou a brotar em seu peito. Uma sensação de poder. O poder de quem decide o próprio destino. Camila retornou à noite com a missão cumprida. As fechaduras do apartamento e do portão principal haviam sido trocadas. As chaves antigas de Renato eram agora meros pedaços de metal inútil. As novas, um molho pequeno e prateado, repousavam sobre a mesa de centro de Camila, parecendo pesar 1 tonelada. Eram as chaves de sua fortaleza reconquistada, mas também da solidão que a aguardava lá dentro. O próximo passo é o mais difícil, disse Camila, enquanto tomavam café. Precisamos tirar as coisas dele de lá. Não é saudável para você voltar e encontrar vestígios dele por toda parte. E continue sem atender as ligações. Deixe ele desesperado sem entender o que está acontecendo. A ideia de tocar nas roupas dele, nos seus livros, no seu creme de barbear no banheiro, provocou uma onda de náusea em Maria Eduarda. Cada objeto era uma mina terrestre de memórias, pronta para explodir e estilhaçar a frágil compostura que ela lutava para manter. Eu não consigo, Cami. Não consigo entrar lá e fazer isso. Eu sei, e você não vai, respondeu a amiga, com a firmeza de sempre. Eu e meu irmão vamos amanhã. Faremos uma operação relâmpago. Colocaremos tudo em malas e caixas. Roupas, sapatos, objetos pessoais, tudo. Deixaremos no corredor do lado de fora, na portaria. Ele que se vire para buscar. A imagem era potente. Os pertences de Renato, o homem que se considerava o rei daquele castelo, despejados no corredor como lixo. Era cruel, mas a crueldade que ela sofrera era infinitamente maior. Era uma questão de asepsia. Limpar o ambiente para que a ferida pudesse começar a cicatrizar. Maria Eduarda apenas assentiu, uma gratidão silenciosa pela amiga que se tornara seu general naquela guerra pessoal. Enquanto Camila e seu irmão executavam a operação limpeza, Maria Eduarda permaneceu no apartamento da amiga, um refúgio que começava a parecer uma cela.
O silêncio era seu inimigo. Para combatê-lo, ela ligou a televisão, mas as comédias românticas pareciam uma piada de mau gosto e os noticiários, distantes e irrelevantes. Desligou. Tentou ler um livro, mas as palavras dançavam na página sem formar sentido. Sua mente estava em outro lugar. Estava no apartamento 702, imaginando as mãos de Camila tocando as camisas que ela mesma passara a ferro, guardando os sapatos que ela o ajudara a escolher. E então, seu celular vibrou. O nome Renato brilhou na tela. O coração dela deu um salto, uma mistura de pânico e raiva. Ele devia ter tentado usar o cartão de crédito para o almoço. Não conseguiu entrar em casa, não sabia onde ela estava. O primeiro sinal de que seu mundo de conveniências havia começado a ruir. Ela encarou o nome piscando, a foto sorridente dele ao lado do seu, tirada em férias passadas. Com o dedo trêmulo, recusou a chamada. Ele ligou de novo, e de novo, e de novo, 5, 6, 7 vezes. As chamadas incessantes eram como batidas na porta de sua sanidade. Depois vieram as mensagens de texto. Duda, amor, cadê você? O que está acontecendo? Você trocou a fechadura de casa? Meu cartão não passou. Aconteceu alguma coisa? Estou preocupado. Por que você não atende? Estou ficando assustado. Aconteceu algo no hospital? Me liga, por favor. Te amo. A palavra amo a atingiu como um soco. Que tipo de amor era aquele? Um amor que se aninhava em outra na cama do casal enquanto ela se recuperava de uma cirurgia. A hipocrisia era tão vasta, tão descarada, que por um instante o sofrimento deu lugar a um nojo profundo. Ela desligou o celular. Não queria mais ver o nome dele, não queria mais ler suas mentiras. No fim da tarde, Camila voltou, o rosto cansado, mas com um ar de triunfo. Pronto. O santuário foi purificado. Todas as tralhas dele estão do lado de fora. O porteiro já foi avisado para não permitir a entrada dele de forma alguma, a não ser para retirar as malas dali. Naquela noite, Maria Eduarda decidiu que era hora de voltar para casa. Ficar mais tempo no apartamento de Camila seria apenas adiar o inevitável. Ela precisava encarar o espaço vazio, o silêncio, os fantasmas. Precisava provar a si mesma que aquela casa ainda era seu lar, e não a cena de um crime. A entrada no apartamento foi hesitante. O cheiro era o mesmo, mas algo estava diferente. Era o cheiro da ausência. Não havia mais os sapatos dele largados perto da porta, nem o casaco jogado sobre a poltrona. O banheiro não tinha mais os produtos dele ao lado dos seus. O lado dele do armário estava escancarado e vazio. Camila e seu irmão haviam sido meticulosos. Eles até trocaram os lençóis e a colcha da cama, colocando um jogo novo, que nunca havia sido usado. Ainda assim, a cama era o epicentro do terremoto. Maria Eduarda não conseguiu entrar no quarto. Fechou a porta e decidiu que dormiria no sofá por enquanto. O sofá, pelo menos, não foi profanado. O dia seguinte foi o dia do confronto. Por volta da hora do almoço, o interfone tocou. Era o porteiro. Dona Maria Eduarda, o senhor Renato está aqui na portaria. Ele disse que a chave não funciona e quer subir. O sangue de Maria Eduarda gelou, mas sua voz saiu firme. Ele não está autorizado a subir, seu Antônio. Eu já havia avisado. As malas dele estão aí na portaria. Ele pode entrar acompanhado pelo senhor apenas para retirá-las. Depois, deve se retirar do prédio. Houve uma pausa. Ao fundo, ela podia ouvir a voz de Renato, alterada, exigindo, argumentando. Ele está insistindo, Dona Maria Eduarda. Diz que mora aqui. Ele não mora mais aqui, respondeu ela, e a frase, dita em voz alta, soou como um decreto final. Por favor, cumpra o que eu pedi, seu Antônio. A responsabilidade é minha. Ela desligou o interfone e encostou-se na parede, o coração batendo descontroladamente. Imaginou a cena. Renato,
o rosto contorcido de incredulidade e fúria, sendo barrado na portaria do prédio onde circulava como se fosse o dono. Imaginou-o, acompanhado pelo olhar reprovador do porteiro, para encontrar suas roupas, sua vida, empacotadas e jogadas no chão. Minutos depois, o som de batidas violentas ecoou pela porta. Maria Eduarda, abre essa porta! Que palhaçada é essa? O que está acontecendo? A voz dele, antes suave e carinhosa, era agora um rosnado de raiva. Ela permaneceu em silêncio, imóvel na sala. As batidas se tornaram mais fortes, socos de fúria contra a madeira. Eu sei que você está aí. Abre agora. A gente precisa conversar. Você não pode fazer isso. Ele gritava, implorava, ameaçava. Tentou a maçaneta repetidas vezes, como se a força de sua vontade pudesse reverter a troca da fechadura. Ele esperava drama, choro, uma cena de novela. Esperava uma mulher aos prantos, pedindo explicações que ele certamente já tinha ensaiado. Mas o que ele encontrou foi um muro, um silêncio absoluto, mais poderoso e mais humilhante do que qualquer grito. O silêncio de uma mulher que já não lhe devia nada, nem mesmo uma palavra. Depois de quase meia hora de um monólogo raivoso e inútil, o barulho cessou. Ela ouviu o som das malas sendo arrastadas pelo corredor, o barulho do elevador sendo chamado. E depois, nada. O silêncio voltou, mas desta vez era um silêncio de paz, de vitória. Ele está fora. Nos dias que se seguiram, a ausência de Renato se tornou palpável. A casa parecia maior, mais vazia. Mas aos poucos Maria Eduarda começou a preencher aquele vazio consigo mesma. Reorganizou os móveis da sala, comprou plantas novas, passou uma tarde inteira no quarto tirando tudo do lugar, limpando cada canto e depois colocando tudo de volta, mas de um jeito que era só seu. A cama, antes um monumento à traição, foi desmontada. Ela comprou uma nova, menor, e a posicionou de frente para a janela. Era um novo começo. Foi então que Camila apareceu com uma notícia que transformaria a dor da traição em algo ainda mais sombrio e calculado. A amiga tinha seus contatos, uma rede de informações que se estendia por toda a cidade. Um colega advogado que trabalhava num escritório conhecido mencionou um caso que o deixou desconfortável. Um cliente chamado Renato de Almeida o procurara semanas antes da cirurgia de Maria Eduarda. Ele não foi só te trair, Du, disse Camila, a voz grave, sentada no novo sofá da amiga. Ele foi planejar o golpe. O advogado contou ao colega de Camila que Renato queria saber sobre divisão de bens. Ele perguntou especificamente sobre o apartamento. Queria saber se, após o casamento, ele teria direito a uma parte. O plano era diabólico em sua simplicidade. Ele esperaria que os pais de Maria Eduarda, com seu salário e economias, terminassem de pagar as últimas parcelas do financiamento do apartamento dela. Uma vez que o imóvel estivesse totalmente quitado e livre de ônus, ele pediria o divórcio e exigiria sua metade, alegando que as parcelas pagas durante o casamento eram esforços comuns. A cirurgia dela, a preocupação dele, o apoio, tudo não passava de um teatro. Ele não estava apenas traindo a esposa. Estava esperando o momento certo para dar o bote financeiro. A amante Carla não era um deslize, um erro. Era parte do seu desprezo por ela. Ele a traía com alguém que Maria Eduarda ajudava. Alguém que estava sob seus cuidados, talvez como uma forma doentia de se sentir ainda mais poderoso, de rir da mulher que o sustentava. A traição não foi apenas moral e emocional, fora premeditada, fria e materialista. Ele não queria apenas outra mulher. Ele queria o dinheiro dela, a casa dela, o futuro dela. Ele planejava usá-la e descartá-la, deixando-a sem nada. A revelação foi como um segundo soco, mais forte que o primeiro. A mulher que ele traiu na cama era a mesma que ele planejava espoliar na justiça. O choque deu lugar a uma fúria gelada. A dor,
não desapareceu, mas agora estava misturada com um novo combustível, a sede de justiça. Ele não vai conseguir, Du, disse Camila, pegando a mão da amiga. O apartamento é herança. A lei te protege. Mas agora, mais do que nunca, precisamos ser implacáveis. Vamos entrar com o divórcio e vamos garantir que ele não leve nenhum centavo do que é seu, do que seus pais te deram. Maria Eduarda olhou pela janela do seu apartamento. A cidade se acendia lá fora. Ela não era mais a vítima chorosa, era uma sobrevivente e estava pronta para lutar. A fúria é um fogo que pode consumir ou forjar. No caso de Maria Eduarda, a revelação do plano sórdido de Renato queimou os últimos vestígios de tristeza e os transformou em aço. A dor ainda estava lá, uma brasa constante sob a superfície, mas agora estava revestida por uma armadura de determinação. Ela não estava mais apenas se defendendo, estava partindo para o ataque. O escritório de advocacia de Camila era um ambiente de serenidade e ordem, um contraste gritante com o caos interno que Maria Eduarda vivia. Sentada em uma cadeira de couro, de frente para a mesa da amiga, ela se sentia menos como uma cliente e mais como uma parceira de guerra. O primeiro passo oficial é a notificação, explicou Camila, com a voz calma e profissional que usava nos tribunais. Vamos enviar uma notificação extrajudicial para o endereço que ele informou quando te procurou pela última vez. Nela, informaremos sobre o início do processo de divórcio litigioso e, mais importante, o proibiremos de qualquer tipo de contato com você, seja pessoal, telefônico ou por terceiros. Qualquer tentativa será registrada e usada contra ele no processo como assédio. Maria Eduarda assentiu. A ideia de um escudo legal entre ela e Renato era um alívio imenso. Quanto aos bens, continuou Camila, aqui a lei é nossa maior aliada. O apartamento foi adquirido por você como herança de seus pais. Bens de herança não entram na comunhão parcial, que é o regime de vocês. Ele não tem direito a um único tijolo daquele lugar. Mas e o plano dele? Sobre as parcelas do financiamento que meus pais pagaram durante o casamento? Perguntou Maria Eduarda, a dúvida ainda a assombrando. É uma tática comum de advogados de porta de cadeia, desdenhou Camila. Ele teria que provar que contribuiu financeiramente para o pagamento dessas parcelas, o que, pelo que você me disse, ele não fez. Ele estava desempregado e vivendo às suas custas. Nós temos como provar que toda a renda vinha de você, seus extratos bancários, suas declarações de imposto de renda. O ônus da prova é dele, e ele não tem prova alguma. O tiro dele vai sair pela culatra. Com a papelada assinada, o pedido de divórcio foi protocolado. A máquina da justiça, lenta e burocrática, começou a girar. Para Maria Eduarda, cada documento assinado, cada passo legal, era um ato de purificação. Ela estava legalmente, oficialmente, desfazendo o nó que aprendia a ele. A reação de Renato não tardou. A notificação chegou e, com ela, o desespero de quem vê o castelo de cartas desmoronar. Ignorando a proibição de contato, ele começou uma nova ofensiva. As ligações vinham de números desconhecidos. Os e-mails com linhas de assunto que iam de "pelo amor de Deus, vamos conversar" a "você vai se arrepender disso" lotavam sua caixa de spam. Ele chegou a procurar a mãe de Maria Eduarda, pintando um quadro de uma esposa descontrolada e influenciada por uma amiga mercenária. Mas Maria Eduarda, instruída por Camila, era uma fortaleza de silêncio. Não atendia, não respondia, não se explicava. Cada tentativa de contato dele era meticulosamente documentada por Camila e anexada ao processo. O ápice do desespero dele veio em uma tarde chuvosa. Maria Eduarda estava voltando de sua primeira semana de volta ao trabalho. Uma decisão difícil, mas necessária para retomar a normalidade. Quando o viu,
Ele estava parado do outro lado da rua, em frente ao seu prédio, encharcado pela chuva, o cabelo grudado na testa. Ele a viu e fez um gesto suplicante. O olhar dele era uma mistura patética de arrependimento ensaiado e fúria contida. Por um segundo, uma pontada de um sentimento antigo, uma sombra do homem que ela pensou amar, a atingiu. Mas então, ela se lembrou da cama de Carla, do plano de roubá-la. A imagem funcionou como um antídoto. Ela ergueu o queixo, virou o rosto e entrou no prédio sem olhar para trás. A audiência de conciliação foi um teatro do absurdo. Renato chegou acompanhado de um advogado que parecia tão escorregadio quanto ele. Ele tentou o papel do marido arrependido, chorou, disse que a amava, que fora um erro terrível, que a cirurgia dela o deixou confuso e assustado. Maria Eduarda, sentada ao lado de Camila, permaneceu impassível. Seu rosto era uma máscara de serenidade fria. Quando o juiz perguntou se havia alguma possibilidade de reconciliação, sua resposta foi um não, claro e sonoro, que ecoou na pequena sala. Foi então que o advogado de Renato partiu para o ataque, alegando que seu cliente havia investido emocionalmente no relacionamento e que a quitação do apartamento durante o casamento representava um esforço comum que deveria ser recompensado. Camila calmamente apresentou as provas, os extratos bancários de Maria Eduarda, que mostravam a origem de todos os pagamentos, a ausência de qualquer contribuição de Renato, as cópias das tentativas de assédio. A cada documento apresentado, o castelo de mentiras de Renato se tornava mais e mais transparente. O juiz, um homem experiente, olhava para Renato com uma expressão de enfado. A farsa não se sustentava. A batalha legal se arrastou por meses, mas a vitória era inevitável. A sentença do divórcio foi decretada com a exclusão total de Renato de qualquer bem. Ele não tinha direito a nada, nem ao apartamento, nem a qualquer tipo de pensão ou compensação. Ele saíra da vida dela exatamente como entrara, sem nada. No dia em que recebeu a sentença final, Maria Eduarda não sentiu euforia. Sentiu um alívio profundo, o alívio de quem finalmente se livra de um peso que carregava há anos sem perceber. Mas a vitória nos tribunais não apagava as cicatrizes. O apartamento, embora legalmente seu, estava impregnado de memórias. Cada canto guardava um fantasma. A sala onde assistiam a filmes, a cozinha onde ela cozinhava para ele, o quarto. O quarto era o pior. Numa noite de insônia, ela tomou uma decisão. Não podia recomeçar sua vida em um lugar que era um mausoléu de seu passado. Ela precisava de um novo cenário, de paredes que não tivessem testemunhado sua dor. Vender o apartamento, que foi um presente de seus pais, foi uma decisão dolorosa, mas libertadora. Era o último vínculo físico com a vida que tivera com Renato. Com a ajuda de um corretor, o imóvel foi vendido rapidamente. Com o dinheiro da venda e o restante do dinheiro que tinha guardado, ela começou a procurar um novo lugar. Não em Belo Horizonte, com suas ruas e esquinas cheias de lembranças, mas em Nova Lima, em um condomínio fechado, cercado de verde e segurança. O novo apartamento era na planta, e isso foi perfeito. Ela pôde escolher cada detalhe. Acompanhou a obra, decidiu onde cada parede seria erguida, escolheu os pisos, os revestimentos, as cores. Era um processo de criação, de construir, literalmente, seu novo lar a partir do zero. Ela optou por cores suaves, tons de branco, bege e verde-água. Móveis de design limpo, poucos objetos, muito espaço e luz. Quando finalmente se mudou, meses depois, a sensação foi a de respirar pela primeira vez após um longo mergulho. Aquele lugar era seu, apenas seu. Não havia nenhuma lembrança de Renato ali, nenhuma sombra dele nos cantos. Ali, cercada por suas próprias escolhas, Maria Eduarda começou a se redescobrir.
Voltou a se dedicar integralmente à fisioterapia, encontrou prazer em decorar seu novo lar, em cuidar de seu jardim na varanda, em ler um livro no silêncio de sua própria companhia. Ela estava renascendo, não das cinzas de um amor perdido, mas da força de sua própria dignidade reconquistada. O tempo, em sua marcha implacável, começou a curar o que parecia incurável. A vida no novo apartamento em Nova Lima era um bálsamo. Maria Eduarda havia se reencontrado no silêncio, na rotina que ela mesma escolheu, na paz de não ter que prestar contas a ninguém. Seu trabalho na clínica de fisioterapia era seu foco, o lugar onde seu talento para curar os outros a ajudava a curar a si mesma. Em uma manhã particularmente movimentada, enquanto revisava a agenda do dia, um nome na lista de pacientes a fez paralisar. Carla. O nome era comum, mas o sobrenome confirmou o temor. Era ela, a amante, a paciente, a segunda face de sua humilhação. Por um momento, Maria Eduarda pensou em cancelar, em pedir para outra fisioterapeuta atendê-la. Mas algo a deteve. Uma onda de calma fria, a mesma que sentira ao sair de seu apartamento naquele dia fatídico, a invadiu. Não, ela não fugiria. Ela a atenderia. Quando Carla entrou na sala de tratamento, seu sorriso era o mesmo, um pouco sem graça, talvez. Ela não fazia ideia, não podia imaginar que a mulher à sua frente, a profissional de jaleco branco, era a mesma que a vira em sua cama, destruindo seu lar. Oi, Duda, desculpe o sumiço. Tive uns problemas pessoais, disse Carla, como se nada tivesse acontecido. Maria Eduarda fechou a porta da sala. O clique suave pareceu ecoar como um tiro. Ela se virou para Carla, o rosto sereno, mas os olhos carregando o peso de tudo o que sabia. Problemas pessoais, Carla? Que coincidência! Eu também tive. A mudança no tom de voz de Maria Eduarda fez Carla vacilar. O sorriso morreu em seus lábios. Como assim? Eu recebi alta do hospital um dia antes do previsto, começou Maria Eduarda, a voz baixa, cada palavra caindo como uma pedra. Queria fazer uma surpresa para o meu marido, e a surpresa, no fim, foi minha. Encontrei vocês dois na minha cama, na cama que eu dormia. O rosto de Carla passou por uma sucessão de cores, do branco ao vermelho mais profundo. O choque da revelação a deixou sem palavras. Ela abriu e fechou a boca, mas nenhum som saiu. Você estava na minha casa, no meu lugar mais sagrado, com um homem que eu amava, continuou Maria Eduarda, sem levantar a voz, o que tornava tudo ainda mais devastador. E você era minha paciente, alguém em quem eu confiava, alguém de quem eu cuidava. Eu usei minhas mãos para aliviar sua dor, enquanto você planejava me apunhalar pelas costas. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carla, lágrimas de vergonha e pânico. Eu não sabia. Ele disse que vocês estavam se separando. Ele disse muitas coisas, cortou Maria Eduarda. Disse que me amava enquanto planejava me roubar na justiça. E você foi a ferramenta perfeita para ele. A traição que me manteria ocupada enquanto ele tentava dar o golpe. Agora, por favor, retire-se da minha clínica. Seu tratamento aqui acabou. Carla, humilhada, levantou-se e saiu correndo da sala, esbarrando em outros pacientes no corredor. Assim que chegou à rua, a primeira coisa que fez foi ligar para Renato. Aos prantos, contou o que acabara de acontecer. Do outro lado da linha, Renato finalmente entendeu. O silêncio de Maria Eduarda, a troca das fechaduras, a frieza no tribunal. Não foi um acesso de raiva cega. Foi a consequência de um conhecimento absoluto. Ela sabia, ela tinha visto. A imagem dele, pego em flagrante, finalmente se materializou em sua mente, e com ela a certeza de que qualquer chance de reverter a situação estava morta e enterrada. O desespero de Renato, no entanto, rapidamente se metamorfoseou em pragmatismo. A fonte de renda fácil secara. Mas havia outra, Carla. A família dela era rica, influente. Ele sabia disso.
era parte do charme. Com Maria Eduarda fora do jogo, ele voltou sua atenção para a amante chorosa. Consolidar aquele relacionamento era agora sua única apólice de seguro para manter o estilo de vida ao qual se acostumou. Enquanto isso, na clínica, Maria Eduarda respirou fundo. Aquele confronto não foi por vingança, mas por encerramento. Foi a última porta que ela precisava fechar. E ao fechá-la, sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. Ela estava finalmente livre. Ali, em seu próprio domínio, ela renascia em definitivo, com uma força, independência e dignidade que ninguém mais poderia tirar. Os meses que se seguiram foram de uma paz redescoberta. Maria Eduarda se dedicou a si mesma. Viajou com Camila, fez um curso de culinária, aprendeu a dançar salsa. Ela estava se apaixonando novamente, mas desta vez por si mesma. Foi em um sábado ensolarado, durante um evento de adoção de animais em um parque, que o destino lhe apresentou uma nova melodia. Ela estava agachada, brincando com um filhote de vira-lata, quando uma sombra a cobriu. "Ele parece ter gostado de você", disse uma voz masculina, calma e gentil. Maria Eduarda ergueu o olhar. Parado ao seu lado estava um homem alto, de cabelos castanhos e olhos que sorriam com uma sinceridade desarmante. Ele segurava a coleira de um Golden Retriever majestoso que abanava o rabo amigavelmente. "Acho que o sentimento é mútuo", respondeu ela sorrindo. "Sou Lucas", disse ele estendendo a mão, "e este é o Sansão." Maria Eduarda. A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Lucas, 37 anos, era engenheiro civil. Contou que era viúvo, que sua esposa faleceu há 2 anos, vítima de um câncer. Falou da dor, da saudade, mas também da gratidão pelos anos que tiveram juntos. Não havia amargura em sua voz, apenas uma aceitação serena. Ele, por sua vez, ficou encantado com a história dela. Não a história da traição, que ela não mencionou, mas a história da mulher à sua frente. A fisioterapeuta dedicada, a mulher que construiu seu próprio apartamento, a dona de uma inteligência e de uma força que irradiavam de seu olhar. Eles trocaram telefones. O primeiro encontro foi um café que se estendeu por horas, o segundo um jantar. O terceiro, um passeio pela serra. A cada encontro, Maria Eduarda se sentia mais à vontade para baixar a guarda. Lucas era diferente. Ele não precisava dela. Ele a escolhia. Ele não era um projeto a ser consertado ou um homem a ser sustentado. Era um parceiro. Sua integridade e sensibilidade eram evidentes em cada gesto, em cada palavra. Ele ouviu sua história completa, a da traição e da batalha judicial, sem julgamentos, apenas com empatia. "Você é a mulher mais forte que eu já conheci", ele disse, segurando a mão dela sobre a mesa. Aos poucos, com a paciência e o respeito de Lucas, Maria Eduarda se permitiu amar não com a paixão cega e ingênua de antes, mas com a sabedoria de quem conhece o próprio valor. O amor que crescia entre eles não era baseado em necessidade ou dependência, mas em admiração mútua, companheirismo e respeito. 2 anos depois de se conhecerem, eles se casaram. A cerimônia foi pequena, no jardim da casa que agora compartilhavam, cercados apenas por amigos próximos e familiares. Não houve pompa, apenas a celebração genuína de 2 almas que se encontraram após a tempestade. Hoje Maria Eduarda entende a lição mais profunda que a vida lhe ensinou. O amor verdadeiro não aprisiona, não exige sacrifício, não se alimenta da dor. O amor verdadeiro chega para somar, para construir junto, para libertar. O pesadelo que ela viveu não a destruiu. Ele a quebrou em pedaços para que ela pudesse se reconstruir mais forte, mais sábia e, finalmente, pronta para um amor que não era apenas um sonho, mas uma realidade serena e feliz. O que você achou da história?
Deixe sua opinião nos comentários com uma nota de 0 a 10. Inscreva-se no canal e clique no sino para acompanhar todas as nossas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.